ao quadro Jovens Adultos e eu aqui no lugar de Carol Malta Oficial para falar com você e nós vamos debater aqui sobre como reacender a chama do casamento quando tudo parece perdido e também para pensar em apagar o fogo para quem está solteiro. E claro, aqui estão eles. Aqui é a nossa Liga da Justiça, os nossos convidados, a prateleira de cima, a nossa querida amiga psicóloga Viviane Neto, que é da Rede Super para o mundo. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Vivi? Quanta honra, hein? Ué, depois aqui, vamos de tudo um pouco, sempre prestando esse grande serviço para a comunicação brasileira. Vivi aqui no De Tudo Um Pouco, a Globo, SBT. Ah, meu Deus, olha isso. Chiquérésimo, hein? Capaz, hein? Quer um autógrafo? Ah, eu vou pegar aquele autógrafo na mão, cheguei em casa, vou meu passar Deus, imagine. E também ele, o nosso mestre de toda a sapiência, nosso querido Leônidas Francisco. Meu nome é Leônidas, não está nem lembrando mais meu nome. Olha aí minha identidade, confere para ver se... Então, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Sérgio? Legal demais estar aqui, né, Carol, aí com uma agenda ministerial importante, né? Então, hoje nós, mais uma vez, estamos aqui para falar e desse assunto que eu nem gosto tanto, é de, assim, tão distante de mim, que é essa questão de reacender a chama do casamento e apagar o fogo de quem está solteiro. Eu não entendi. Se apagar o fogo, como é que depois faz? Hã? Se apagar o fogo, como é que fica complicado? Não Chama o bombeiro, né? Aí tem que apagar o fogo? Aí a gente vai chegar naquela parte ali dos hormônios, né? O demônio não a gente repreende, o hormônio não, né, Leandro? Verdade. Os hormônios a gente aquieta. É verdade, controla. Verdade. Mas e aí? Os anos de casamento estão passando. A tendência, muitas vezes a gente vê isso, esse esfriamento. Por que acontece, Viviane e Leozão? Eu penso que lá em Romanos 12:9, Paulo fala assim, que o amor não seja fingido, não seja só de palavras, né? Eu penso que quando o amor ele tem posicionamento, tem atitude e tem a visão correta, então você continua dando essa manutenção, né? Essa manutenção e para que isso não venha a se apagar. Você pega 1 Coríntios 13, aí trabalha toda essa concepção, né? E também tem a contrapartida também. Mas eu penso que quando o amor não é fingido, e esse amor não fingido implica também em você olhar para você, ter um olhar para o próximo e também a questão do cuidado também, né? Essa loucura nossa hoje do dia a dia, essa busca de resultados, a gente tem que também cuidar da saúde emocional e também física. É a competição, né? Ela tem que essa busca de resultados, ela se aplica também, vamos dizer, até uma grande expectativa e uma busca por performance. Também, com certeza. Então, essa coisa não alcançar traz frustrações. O cuidado também, eu penso, o estresse hoje também é uma coisa também que arrebenta hoje. E essa questão também da buscar hoje, a gente está muito hoje em cima de trabalhar para buscar pão em água e o resto, vamos ver se sobra um tempo alguma coisa, também, né? E é perceptível também, né, pastor, que nos dias atuais não se vê casamentos como antigamente. Hoje os casais não completam 25 anos de casado, 50 anos de casado, como na época dos nossos pais. Eu estava vendo uma pesquisa, boa parte dos casamentos hoje não chegam ao 7º ano. Exatamente. Por que isso? Cria-se uma expectativa, o que nós chamamos muitas vezes de paixão, né? O eu dela com o eu do outro se mistura e essa paixão ela não é bem fomentada. E quando não se constrói uma base, quando não se tem raízes, a tendência é que diminua ou até mesmo que acabe. E dentro daquilo que o pastor bem pontuou, o que acontece hoje? As pessoas não têm paciência de aprimorar. As pessoas elas não têm aquela paciência de regar, de esperar que realmente vai vir o resultado. E uma coisa muito... E não tem nem tolerância também, né, Vivi? Não tem, porque na hora dos conflitos a gente já chega e
Não, e vivemos na era do ego, né? Isso. Eu quero ser amado da minha maneira, Isso. eu quero que o outro ele consiga dedicar a mim da forma como eu realmente gosto de ser amada, observada, mas as pessoas nunca estão prontas, na maioria das vezes elas nunca se dedicam ao outro, a saber que o outro tem a linguagem dele do amor. O foco está em si mesmo, que aí é o amor fingido que o Léo tá. Eu finge que amo o outro, mas o foco mesmo tá, que o amor verdadeiro é de mim para mim mesmo, é aquela história meio narcísica, assim, né? Tudo que tem um fim em si mesmo, morre. Aí morre. Né? É verdade. E quando fala em 1 Coríntios como seja paciente, mas hoje nós não somos treinados, como a Viviane disse bem, nós não somos treinados a ser paciente. Por quê? Hoje é tudo muito pronto, né? Antigamente, você ia comer um bolo, a mãe tinha que preparar o bolo. Exato. A gente tinha que esperar o bolo esfriar, de comer quente. Dava dor de barriga. E não foi aquele negócio todo, né? A gente tinha aquele negócio de esperar as coisas acontecerem. A gente via as coisas sendo feitas, então gerava em nós uma paciência. Mas hoje não, hoje já chega tudo pronto, está tudo ali. Então, é uma coisa também que hoje, nessa pós-modernidade... Essa geração miojo, né? Justamente essa coisa imediata, e como a Viviane falou bem mesmo, essa coisa de construção de alicerce, porque se não tem base, quando vem o vento, meu amigo, se não tem raiz... É verdade. Aí leva. Léo e Vivi, nós temos aqui a participação do nosso público, né? Que ótimo. Então, nós vamos pedir aí para o pessoal perguntar para vocês aí. O que tem para perguntar aí para os nossos queridos? Bom dia, meu nome é Indianara e eu tenho uma pergunta. Antes de me converter, eu tinha uma vida sexualmente ativa. Como que eu faço para bloquear essas lembranças? Pois ainda não sou casada. Aqui, atenção, volta aqui de mim, corta aqui para mim. Igual aquele emoji assim, ó. Exatamente. E aí? Hoje nós trabalhamos muito com uma técnica de coach, que se utiliza muito hoje aí pelos coaches. Como que nasce as emoções, os sentimentos? Através dos nossos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição. E isso gera pensamento. E esses pensamentos, eles geram emoção, sentimentos. E aí vão gerar comportamentos. Então, qual é a dica boa para ela? É fugir daquilo que traz esses tipos de lembranças. Por exemplo, filmes, estar em um local onde se tem muitos tipos de casais se beijando muito, se abraçando muito. Se ela tem um namorado, tentar evitar muito contato físico, aquele onde o fogo começa né, a acender. Isso é um perigo. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. E isso vai, com certeza, contribuir para que ela tenha um controle maior sobre os seus sentimentos. Aquela história, né, Vivi? Fechar para esse assunto as janelas da alma aí, né? Exatamente. Começou a pensar nas coisas. Corre, não adianta muda, a gente bota falar. o pensamento. É como você virar para um usuário de droga e falar assim, olha, por exemplo, eu tenho pacientes hoje que são dependentes químicos. Você não vai falar para ele, olha, isso é ruim, isso faz mal, isso prejudica você. O cara vive na viagem, adora aquilo, e faz outra ele coisa, esquecer aquilo ali quem gerou é. para ele um prazer. Como é que você fala que um prazer dele é ruim? Então né? você vai Não mostrar conversa. para ele o que é aquilo que vai trazer de consequências no momento e consequências ruins. Então a gente começa a trocar esses tipos de pensamentos para que as emoções e os sentimentos eles consigam ser amenizados. E isso certamente vai trazer uma boa saúde mental para essa pessoa. Uma coisa também que eu percebo, principalmente nos jovens adultos, é uma canalização no chamado, né? Se envolver no ministério. Isso ajuda muito, porque... Ter a quem prestar conta, Léo? Também o discipulado, né? Com certeza. E também se envolver no ministério, porque quando você está envolvido num ministério, a sua vida de oração, de leitura bíblica e de jejum, isso dá uma mudança. E é uma responsabilidade, isso faz parte né, dessa renovação da mente que o apóstolo Paulo falou. Pronto, ali, Romanos 12. Então, essa renovação, porque a pessoa quer renovar, mas parada, é complicado, senhor. Né? A mente você fica vazia. ali, parar, não faz nada, mas se você está envolvido no evangelismo, está envolvido aí no grupo de intercessão, isso canaliza as suas energias para um outro lado e vai exigir de você mais uma busca de Deus, com certeza. Então, hoje, querer essa libertação, e claro que é possível, mas ficar parado é muito complicado. E fácil não é, né, gente? Não é, porque aí é aquela questão que é natural do ser humano, nós temos esses estímulos, eles estão todos aí à volta e a gente tem só que controlar, porque aqui nós falamos, e eu acho que isso precisa ser deixado bem claro, é o padrão daquilo que nós entendemos ser o padrão bíblico para esse tipo de comportamento. Viviane falou de
um estímulo que gera um pensamento, o pensamento gerou um sentimento que vai gerar um comportamento, não é isso? Isso. Então nós estamos falando do princípio bíblico que vai te levar a um comportamento aqui para resolver essa questão. Isso mesmo. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Thalita e eu gostaria de saber o que é permitido para um casal cristão entre 4 paredes para apimentar a relação. 1000 graus no de tudo um pouco aqui agora com as jovens adultos. Eita, pastor. 1000 graus de fogo, santo e poder lá, né? Eu acho que nada e ninguém melhor do que ele, Leozão. Eu jogou a bola? Não, eu penso o seguinte, eu lembro que foi feita uma pergunta dessa e um pastor respondeu que entre 4 paredes vale tudo. Você gosta de uma confusão na... Continua dando até hoje. Eu penso que é o seguinte, eu acho que não pode haver uma questão de perder o limite e a sensibilidade também do espírito. Sabe? Porque tem coisas que de repente é você que está pensando, mas o outro também não pensou, né? E tem que ver também essa linha de promiscuidade também. Eu acho que é um negócio aqui que tem que ser bem trabalhado. Verdade. Porque hoje, com essa evolução dessa liberalidade, então a gente não tem mais linha de promiscuidade. Algumas coisas se tornaram tão naturais, eu acho que a gente tem que rever isso, né? É uma idealização meio que mitológica de performance. Para que eu seja o bom amante para minha esposa, eu tenho que fazer A, B, C, D, E, X, Z. Então, é exatamente isso. Então, eu penso que, e numa relação entre 4 paredes também, tem que ter a presença do Espírito Santo para dizer que a coisa está errada. Claro. Né? E voltando para o lado psicológico também, né, nós podemos abordar que tudo passa pelo crivo do diálogo. Quando se tem uma boa conversa, até dentro da questão sexual, como é que a pessoa gosta de ser tocada? Porque às vezes o outro está fazendo algo com o parceiro e o outro parceiro está permitindo algo na tentativa de agradar, achando que aquilo ali, né? Exatamente, achando que aquilo ali vai trazer algo, como diz ela, apimentado para a relação. E muitas vezes não é por aí. Está ferindo, isso, gerando traumas. Reavivando memórias dolorosas, né? Justamente. E aí tudo também, isso vale também daquilo que é a formação sexual de cada um, da identidade sexual de cada um, exatamente. Né? Por exemplo, quando eu gosto muito de trabalhar isso, a questão do, por exemplo, rapaz que tem a sua iniciação, né, por uma educação sexual com filmes pornográficos. Ele passa a ter aquilo ali tomando como uma... é aquilo. E aquela não é a verdade. Não é isso? Então, é nesse ponto que o casal... Inclusive, eles são atores, né? Eles estão encenando uma cena, né? Para que, ou seja, nada que seja tão real. Eles fazem de conta que aquilo é muito real. Então, isso é um perigo para o relacionamento, porque... Conduta permitida é conduta aceita. E cada vez que eles se permitirem mais, eles vão querendo mais e mais. E uma hora não tem mais de onde buscar. E aí? Aí onde começa a buscar fora. Aí vem essas perversões, parafilias, etc, etc, etc. Agora, o que é interessante, Serginho, eu acho que você já está fazendo, é falar mais a respeito disso na igreja, né? Eu acho a igreja... Me dá pode falar, eu quero só fazer um comentário sobre isso. Ok, porque dentro da igreja, assim, não pode. Não pode, né? Mas não pode. Mas a questão é, não pode por quê? Né? Qual é a formação? Os nossos filhos, Leozão, desde criança, naquela fase dos porquês, né, Vivi? Sim. Eles não aceitam o porquê não. Justamente. Um adulto vai aceitar? Não vai, então acho assim... E isso é importante até para a identidade, né? Claro, o não, ele tem que ser dito não, mas o porquê tem que existir. Filho, eu estou dizendo não, porque isso vai acontecer assim, assim, assim. E isso forma caráter e identidade. Então, agora, dentro da devida proporção. Porque as coisas estão muito precoces, de repente está despertando uma coisa que nem chegou ainda e já está puxando. Tem essa linha também. Mas é por causa dessa, conduta aceita... Conduta permitida, conduta aceita. Então vai aquele efeito escalonado, hoje eu quero mais. Chega uma hora que não tem mais, acabou, meu amigo. Aí nós temos problema. Eu queria fazer aquele à parte, Leozão, porque há dias passados nós fizemos no culto da família um debate. E o tema era quase tudo sobre sexo. Como tinha o cunho de ser transmitido, o nosso culto é transmitido, então preparei um cenário.
fiz ali um cenário, tinha uma poltrona lá, onde tinha uma sexóloga, eu estava aqui, recebemos perguntas do pessoal de casa. E aqui do meu lado, aqui, uma cama maravilhosa, lindérrima lá e tal, assim, né? Toda decorada, toda branca, tal, bacana o negócio. Teve gente que fala, um absurdo colocar esse tipo de assunto no altar. Pois é, aí... Vai colocar onde? Só, deixar só no Google? Agora, agora interessante, sabe que é uma coisa também, que é essa coisa, altar. O que ele chama de altar também, né, Sérgio? O conceito de altar. A sua cama é um altar. Entende? Parece que o altar só onde tem um púlpito e um microfone. Essa é uma coisa altamente ultrapassada. É uma mentalidade religiosa que a gente precisa tirar. Nós somos a igreja. Gente, o altar é o nosso coração. Agora, e às vezes nesse altar aqui não tem a cama branca, o leito branco que a gente quer simbolizar. Ali tem o quê? A imagem pornográfica, tem ali o ideal mítico ali desse sexo que todo mundo prega aí fora, libertino, irresponsável, às vezes está aqui nesse altar. Isso que eu... Pois é, mas aí o conceito de altar é só onde tem um púlpito e ali em cima onde o pastor fica, é um negócio muito perigoso, porque ali então não pode falar, mas fora dali, então, percebe o conceito? Sim. Isso E as mesmas pessoas que criticam, certamente, são pessoas que vivem cheias de conflitos. Próxima pergunta do nosso querido telespectador, vamos lá. Meu nome é Vilma, tenho uma pergunta a fazer. Por que no decorrer dos anos os casais perdem o desejo? Obrigado, Vilma. E aí? É o que falamos aqui, né? Que nós falamos. Anteriormente. Perde porque deixa de apreciar. É necessário que se volte aos primórdios. E algo muito interessante, que eu gosto muito de trabalhar com família, é quando você aprende a descobrir as 5 linguagens do amor. Na verdade, a linguagem do amor do outro. Né? Ou seja, o toque físico, né, pastor? Dar presentes, tempo de qualidade, ações de serviço. De qualidade, exatamente. Palavras de afirmação. Então, quando você descobre isso, como, né, aprender da forma como ele gosta de ser amado, isso é muito gostoso, porque ele vai estar mais aberto a você. Eu digo isso tanto para a mulher quanto para o homem. Cada um precisa de descobrir dentro do relacionamento a forma como o outro gosta de ser amado, ser olhado, e isso instiga o desejo, isso instiga a vontade de querer agradar, de estar junto, de estar próximo. Isso acalenta, né? O relacionamento, o coração, e esse desejo ele vai sendo reacendido, porque todo ser humano, ele passa por esse processo. Nós temos a tendência de perder o desejo por qualquer coisa, não importa que seja somente o relacionamento. Por exemplo, a gente ora, pede a Deus um carro, tá? A gente conquista, a gente ganha aquele carro, a gente compra o carro, na verdade, né? Mas daqui a 1 ano, 2 anos, aquele carro já não tem mais o mesmo desejo pra gente. Nós já queremos outro que já está sendo lançado. Então, aquilo que para nós, naquele momento, é um desejo, daqui a pouquinho ele não vai ser mais o desejo da mesma forma. Então, isso também acontece com os sentimentos, com os relacionamentos. Por isso que eles têm que estar sempre sendo o quê? Reavivados, visitados, para que eles consigam ser ainda melhores. Em cima do que você falou, nós falamos no início, a questão da performance. Quando você busca mais o exterior e não trabalha o interior, porque o exterior, ele vai passar, amigão. Vai. E aquela história também, né? E a gente vive, e muitos, né, não entendem isso, aquela história do gozo que há de vir, né? Diz que a gente para de crescer, não, a gente só cresce para os lados, né, gente? É verdade. Então, aí, quando você investe no interior, isso é uma das maneiras também de a chama estar acesa. Porque hoje vai ser muito voltada para o exterior. Aí vai fazendo, corta daqui, vai cortando para ver se não mantém. Ou então não colocando. Ou então colocar. Próxima pergunta, nossa última pergunta, no nosso quadro Jovens Adultos. Bom dia, meu nome é Tani e eu tenho uma dúvida. Problema financeiro afeta na vida sexual de um casal? Tão somente só, teria... Verdade. Porque a cabeça está ligada, né? A não ser que você consiga desvincular, a não ser também que você possa ver o outro só como um objeto de desejo, aí sim você consegue fazer
essa associação. Mas quando você tem que expressar o amor, né? Porque tem muita gente que vai para prostíbulo e com situação financeira totalmente sambada. Mas ali, para ele não tem essa afetividade. Exato. Então, percebe que a coisa... O grau até de compromisso Isso, então, já é mínimo. É mínimo. Então, eu penso que onde é uma relação sadia e essa coisa pode afetar, sim. Daí entra aquela coisa que a Viviane falou, a questão do diálogo. Da boa conversa, né? Boa conversa. Principalmente para o homem, né? Que ele é como provedor da casa. Isso. E o homem, não adianta, né? É cabeça e cabeça. E a gente precisa de estar bem. O homem, principalmente, tem esse sentimento, né? Claro. Tirando só aquela coisa da tara, aquela coisa, né, da loucura, o homem, muitas vezes, dentro do relacionamento, do casamento em si, quando ele não está bem financeiramente, ele não consegue ter nenhum tipo de sucesso. Até pela essa forma de lidar com as coisas, né? Até essa meio que idiosincrasia, assim, o cara fica muito focado numa coisa e não consegue abrir o leque. Não. E aí, se o problema está lá, especialmente na figura masculina, né? Leozão e Viviane Neto, nosso tempo aqui do quadro finda-se, mas eu quero te agradecer, Viviane, pela presença aí. Muito obrigada. Obrigado, foi sensacional e é assunto que a gente ia. Isso aí é para lá de metro, meu amigo. Verdade, aqui só foi assim, o início da introdução, do prelúdio, da síntese sumária, reduzida, sintética do assunto. E muitas vezes as pessoas, as famílias estão camufladas, né? Porque não tem uma liberdade em poder falar isso, sem vergonha. Não querem, às vezes aprender o certo. Fica só com aquilo, com o pacote pronto. Então, é permissível, né? Nós queremos encorajar esse ouvinte, né? Para que busque ajuda. A solução para o caso dele, dias melhores virão. Em nome de Jesus. Né? E Leozão, aqui ó, essa câmera aqui ó, toda sua, ali. Cara. Aqui. Não. Aqui é a câmera. Amanhã, 19 horas no Tabernáculo, né? Cultão dos Jovens Adultos. E domingo, na Lagoinha Castelo, na Avenida Tancredo Neto, 3785. Também na celebração de 10 horas da manhã e às 6 horas da noite, você também é o nosso convidado. Muito bem, obrigado, meus queridos convidados. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.